algo muito perceptível na minha vida. Porque é claro que eu tenho fome, eu tenho sede da presença de Deus, mas eu saí daquele culto, do último culto Regeneradas, quem estava aqui? Não, quem não estava, erga a mão. Vocês perderam, tá? Porque, deixa eu falar uma coisa pra você, eu saí daqui incendiada. E eu não sei o que aconteceu, que agora eu tô uma chorona. Qualquer coisa, eu choro. Tá? Acho que Deus falou assim, agora eu vou derramar um pouquinho pra você ficar mais chorona. Não sei o que Deus fez, sei que tudo eu choro agora. Eu tô vendo ou escutando um louvor, eu choro, né? Eu sempre fui sensível, mas eu tô mais do que o normal, né? E foi resultado do último culto. E eu espero que o Senhor, Ele se mova, o Espírito Santo se mova nesse lugar, que Ele continue ministrando as nossas vidas, amém? E eu quero começar já contando que essa semana eu vivi algo extraordinário. Glória a Deus. Nós voltamos do encontro que foi poderoso. E na segunda-feira o Leozinho não estava muito bem. E aí eu falei, mandei uma mensagem no trabalho. Eu não sou de faltar. Eu falei, olha, não vou conseguir ir de manhã, mas à tarde eu vou dar as minhas aulas. Eles, não, fique tranquila, depois a gente conversa e tal. E aí, enfim, fui dar minhas aulas à tarde. E eu confesso que eu estava com o meu corpo bem cansado, mas eu saí naquela segunda-feira, que foi essa semana, radiante. Radiante não porque eu dei a melhor aula, radiante não porque alguém chegou em mim e falou, uau, professor, eu entendi tudo que você falou, mas porque algo aconteceu. Porque eu estudei 4 anos para viver o que eu vivi segunda-feira. Eu estava sentada na minha mesa, eu tinha passado uma atividade, eu lembro que eu abri o notebook e estava sentada, e um menino chegou em mim e falou assim, dona, posso sentar aqui com a senhora? É emocionante, gente. Se eu chorar é porque eu tô chorona. E aí, tô quebrantada. E eu falei assim, pode sentar. Só que quando eles vêm sentar perto de mim é porque eles querem contar as desilusões amorosas dele. E eu pensei que era mais uma desilusão amorosa. E ele abaixou a cabeça e falou assim, eu não tô bem e eu queria que você orasse por mim. E eu falei assim, eles estão vendo algo em mim, algo que talvez eu não consiga enxergar, porque eu sou uma flor e eu fui plantada naquele lugar para dar frutos ao Senhor. E o tema da minha palavra hoje é, e serás como um jardim regado. Você será como um jardim regado, e aonde Deus te plantar, você vai produzir frutos e você vai viver coisas extraordinárias no Senhor. Talvez você fale assim, pastora, mas o que tem um menino pedir para você orar? Queridos, talvez é alguém que não conheça Jesus, talvez é alguém que não sabe que eu venho para a igreja, mas é alguém que olhou para mim e falou assim, ela pode ser resposta para minha dor. Você pode ser resposta para a dor de alguém. Isso é muito forte, isso é muito forte. E eu falei assim, claro que eu quero ser uma profissional incrível, eu quero ministrar as minhas, dar uma ótima aula, quero que os meus alunos passem, tirem a menor nota lá no Enem em biologia, claro que eu quero, mas eu fiz a faculdade com o propósito de entrar e dar frutos para o Senhor. O Senhor, Ele sempre ministrou no meu coração, a escola será o seu campo missionário, a escola será o seu campo missionário, e viver isso segunda-feira talvez é uma coisa muito pequenininha, talvez é uma gota tão assim pequena aos seus olhos, mas para mim foi algo extraordinário, um aluno chegar em mim e falar, ore por mim, porque eu não estou bem. Glória a Deus, que você seja essa resposta onde Deus te plantou, lá no seu trabalho, lá na sua casa, cuidando dos seus filhos, sabe, com o seu marido, com os seus parentes, sabe, aonde Deus te plantou, seja um agente de cura. Eu quero que você olhe para sua irmã e fale assim, você é uma agente de cura. Nós somos, como a Rita falou aqui, nós somos embaixadores do rei, embaixadoras do rei. Nós somos, né? E o Senhor me deu uma palavra que eu vou compartilhar com vocês. E eu espero que você saia incendiada desse lugar. E o tema da palavra é, e serás como um jardim regado. E a primeira coisa que eu quero falar é que em Gênesis capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, ó. E plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que havia formado. Ou seja, Deus, Ele preparou um jardim para Adão e para nós, porque esse era o plano de Deus, era que nós vivêssemos, né, sem pecado, vivêssemos e provássemos da bondade de Deus lá naquele jardim. Fala assim, uau!
Deus preparou um jardim para mim e para você. Glória a Deus, Ele preparou um jardim, colocou o homem ali. E nesse jardim, Deus decidiu estabelecer um relacionamento profundo com o homem. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus, Ele deu várias instruções para Adão, como por exemplo, colocar o nome nos animais, cultivar e cuidar daquele jardim. Então, se Deus deu instruções para Adão, quer dizer que eles tinham um relacionamento. Tem como alguém dar instrução para você sem chegar em você e falar: pastora, eu quero que a senhora faça isso, isso, isso? Não tem como. Então precisava ter um relacionamento. Então aqui a gente já vê que Adão desfrutava de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E um pouquinho mais pra frente, a palavra de Deus diz que então a serpente, o diabo, fez com que Adão e Eva comessem do fruto, que a culpa foi de Adão, porque, a culpa foi deles. Amém, irmãs? Zoeira, tá, gente? A culpa foi dos dois. Os dois estavam ali, não ouviram as instruções que o Senhor havia dado para eles, e eles querendo reinar sobre as suas próprias vontades, fazer as suas próprias escolhas, decidiram então provar do fruto. E a palavra de Deus diz que quando eles provaram do fruto, os olhos de Adão e Eva foram abertos, certo? E eles sentiram vergonha, eles viram que estava nu, porque o pecado entrou então na humanidade. E aí a palavra de Deus diz que ao entardecer, na viração do dia, Deus desceu no jardim. Ou seja, nesse versículo comprova que Deus descia no jardim na viração do dia para ter relacionamento com o homem. E aí Deus fala para Adão e para Eva, ei, onde vocês estão? Porque eles estavam escondidos. Enfim, não quero me deter muito nessa questão de Adão e Eva, mas eu quero me deter que Deus, Ele fez um jardim, colocou o homem e a mulher para ali desfrutar das bênçãos do Senhor, desfrutar daquele jardim, porque um jardim que é bem cuidado, um jardim regado, ele é um jardim feio? Existe jardim feio? Existe. Se o jardim ele não tiver um cultivo, um cuidado, ele vai ser um jardim feio. Mas o Senhor, Ele fez um jardim onde tinha flores, onde a natureza, pairava sobre o Espírito Santo. Então os animais, então estava tudo ali em grande harmonia. E aí o pecado entrou na humanidade. Adão e Eva foi expulso desse jardim. E aí todo homem não tinha mais relacionamento com Deus, porque em Romanos, vou ler para vocês, Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e estão destituídos, excluídos da glória de Deus. Ou seja, mas eu nasci, eu sou tão boazinha, eu não faço nada de errado, eu faço caridade, eu pratico o bem, querido, não importa, porque Adão e Eva, através de Adão e Eva entrou o pecado. Então, independente se nós somos bonzinhos, que tem gente que falta só a auréola aqui na cabeça, não importa, é pecador, está excluído da glória, da graça de Deus, tá? Só que Deus, Ele amava o ser humano, não amava? A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, Ele viu que era bom, era agradável aos olhos de Deus o homem ali. Por isso Ele fez uma ajudadora, uma mulher. Então Deus, Ele amava o ser humano. Você acha que Deus, Ele não teve o plano desde o início? De resgatar o ser humano, de resgatar, essa intimidade? Porque eu gosto de falar o seguinte: Jesus então, Ele morreu na cruz para Ele levou sobre si os nossos pecados, mas foi só para isso? Não. Outra coisa que nós ganhamos de brinde foi porque Jesus, através do sangue dele, da morte dele na cruz, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus foi restaurada. E glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, quando Ele morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. O véu que separava o santo do santo dos santos. Ou seja, era um convite para toda a humanidade dizendo: ei, agora você tem,
oportunidade de se relacionar com Deus. Você não precisa de um sacerdote que vá lá, que te represente. Você não precisa de uma pastora, você não precisa de um líder, não. Você tem acesso a Deus e não é só uma vez por ano, agora é em qualquer momento. No seu carro, na sua casa, lavando roupa, lá no seu banheiro, tomando banho. Todo o tempo nós podemos ter intimidade com Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, nós temos acesso a esse Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Tô meio pentecostal hoje, hein? Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51 fala: E Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se a rocha. Olha que incrível isso. Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Hoje nós podemos desfrutar da presença dele todos os dias. Queridos, isso daí é a coisa mais incrível. Uma das coisas mais incríveis que Jesus conquistou para nós. Hoje nós não andamos sozinhas. Nós não andamos sozinhas. O Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, habita dentro de mim e de você. Todos os dias ele se move na minha e na sua vida. E isso, querido, não pode ser como a pastora Simone disse. Não pode ser algo que eu já me acostumei. Eu me acostumei com o Espírito Santo. Não. Uau! O Espírito Santo vive dentro de mim. E isso precisa ser uma verdade dentro do nosso coração. Sabe, nós precisamos crer que o Espírito Santo está se movendo através de nós. E não pode ser assim: o Espírito Santo está aí. Não, é uau, eu tenho um presente precioso dentro de mim. A presença do próprio Deus habitando no meu ser. E nós precisamos caminhar nessa verdade, crendo de todo o nosso coração. E eu quero que vocês abram, eu quero que vocês abram, João, capítulo 19, versículo 40. E se você for encontrando, vai dizendo: Jesus é lindo. Se você não encontrou ainda, fala misericórdia. Gente, quem não falou nada é aqui o quê? Não falou nem Jesus é lindo, nem misericórdia. Jesus é lindo, glória a Deus. Ó, Theo, para você, ó, metade de um coração. Ó. João, capítulo 19, versículo 40 ao 42, fala assim: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com especiarias, como é o costume entre os judeus para sepultar. E havia um jardim, eu quero que você fale assim comigo. E havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado. E no jardim, eu quero que você fale de novo. E no jardim, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, puseram Jesus, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro estava aberto. Queridos, foi em um jardim que o Filho do Homem foi colocado. No Novo Testamento, uma semente de reconciliação foi lançada. E deixa eu falar uma coisa para você: toda semente que é lançada, ela dá frutos. E o próprio Jesus, um pouquinho em João capítulo 12, um pouquinho antes, não precisa abrir, tá? Ele falou assim, ó: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito frutos. Jesus, ele estava fazendo uma metáfora aqui com a sua própria morte, dizendo que ele seria essa semente lançada nesse jardim. E que se o grão de trigo cair e ficar ele só e não morrer, não vai produzir nada. Mas se essa semente cair na terra e morrer, ela vai produzir muitos frutos. Eu quero te falar uma coisa: você é o fruto dessa semente. Você é o fruto dessa reconciliação, queridas. Jesus, ele foi lançado ali no jardim. E hoje nós florescemos. Você pode olhar para sua irmã e falar assim: hoje você floresceu. Porque Jesus se entregou na cruz.
E isso é algo incrível, é algo maravilhoso. E agora sim, nós vamos entrar na mensagem. Porque em Isaías 58:11 fala assim, abre aí comigo, Isaías capítulo 58, versículo 11. Então nós vemos que Deus, ele fez um jardim e ele colocou nesse jardim Adão e Eva, amém? E aí, por causa do pecado, eles foram expulsos, mas Jesus, ele tinha um plano de resgate, ele queria nos resgatar para ele. E aí, o que ele fez? Ele enviou o seu próprio filho Jesus. E Jesus, então, ele foi lançado como semente de reconciliação nesse jardim que a gente acabou de ler. E agora em Isaías 58, a palavra de Deus diz assim para mim e para você: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim bem regado, e como uma fonte cujas águas nunca falha. Deixa eu falar algo para vocês. Agora, nós somos o jardim. Nós somos o lugar onde Deus, ele gosta de estar. Como está a sua vida? Como está esse jardim? Esse jardim está bem cuidado? Está podado? Está regado? Como está o jardim da sua vida? Será que nós temos sido um jardim agradável? Aonde Deus, ele tem prazer em estar nesse jardim? Ou será que esse jardim está sujo, cheio de entulho, uma bagunça? Aonde Jesus fala assim, misericórdia, a bagunça que está aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não importa. Os que estão lindos vai ficar mais lindo ainda. E os que estão todos bagaçados, deixa eu falar uma coisa. Hoje Jesus vai tirar todo o entulho, pedra por pedra. Ele mesmo vai regar, ele mesmo, sabe, vai podar. E você vai ser um jardim onde Deus tem prazer em estar. Essa é uma verdade para as nossas vidas. E aqui a palavra de Deus diz que Ele vai nos guiar continuamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é a nossa bússola. Jesus é o nosso mapa, né, Lu? Ele é o nosso mapa. É Ele que nos guia. É Ele que nos mostra o caminho. Sabe, não existe outro lugar. Talvez você fica buscando conselhos. Talvez você fica buscando direções em tantos lugares. Mas a palavra de Deus diz que é o Senhor que vai nos guiar. Ele é o nosso conselheiro. A palavra de Deus diz Isaías. Ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade. Sabe, chega de ficar pedindo conselho para um, para outro. É como se você tivesse perdida, não sabe qual atitude tomar, não sabe por onde você deve caminhar. Deixa eu falar uma coisa, às vezes a gente só está pedindo direção em lugar errado. Dobra o seu joelho lá no seu quarto, cumpra Mateus 6,6 que fala, né, para você ir para o seu quarto, fechar a sua porta e orar em secreto, que o seu pai está ali com você. É ali que você deve falar: Senhor, me guia. Senhor, me dá a direção correta. Alinha o meu coração com o teu coração, alinha o meu propósito. É nesse lugar que nós devemos falar: Senhor, está doendo. Sabe, está uma bagunça, está escuro, eu não estou conseguindo ver. A palavra de Deus diz. Às vezes a gente fica pedindo tanta direção, mas não tem coragem de abrir a palavra para ver aonde o Senhor quer nos levar. E a Bíblia, ela fala em Salmos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Vamos para a palavra, mulheres. Vamos para a palavra e para o secreto. O Senhor tem nos chamado. O Senhor quer levantar uma geração de mulheres fortes. Eu não estou falando que você não pode ficar triste um dia. Claro que você pode, eu também fico triste. Claro que você não vou mais errar nunca mais. Claro que você vai errar, eu erro também. Às vezes eu tenho que olhar para ele e falar: ih, pisei na bola. Claro. Tem vezes que você vai ter que fechar os seus olhos e pedir perdão para Deus, porque talvez você vai cometer pecados e você vai falar: Senhor, me perdoa, porque eu entristeci o teu coração. Mas o que não dá é mulheres que vêm à igreja, que ouvem a palavra de Deus e que continuam vivendo da mesma maneira. Deixa eu falar uma coisa: as palavras estão sendo
sendo liberadas, as direções estão sendo liberadas. E se eu e você, nós não nos posicionarmos, nós vamos ficar a ver navio, enquanto muitas vão crescer, muitas vão avançar, muitas vão em lugares onde elas nunca imaginaram chegar. E aí outras vão ficar lá atrás. Por quê? Porque não entrou pro quarto, porque não pediu direção, porque não observou as palavras do Senhor. Davi falou: Senhor, eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra o Senhor. Nós precisamos guardar essa palavra dentro do nosso coração. E ele fala assim: e fartará a tua alma em lugares secos. Querido, sabe no dia que Deus te coloca no deserto? Sabe naquele dia que você não consegue ver flor, que você não consegue ver água, que você só tem sede e tá tudo tão seco? O Senhor fala que vai fartar a nossa alma até nesses momentos. Não vai ter falta de nada. Não vai ter falta de nada. Olha que linda a palavra do Senhor para nós. Ainda que nós passemos por esses momentos de dificuldade, de aflição, de secura, sabe, por esses momentos áridos, ainda assim o Senhor vai estar segurando as nossas mãos. Ainda assim o Senhor vai estar falando as boas novas para nós. Ainda assim, sabe, o Senhor vai carregar eu e você no colo se for necessário. Porque é a palavra dEle. E a palavra dEle é aquela que não volta vazia. O Senhor, Ele não muda. O Senhor, Ele continua o mesmo. E fortificará os teus ossos. Alguns estudiosos falam que quando aparece ossos na palavra de Deus, ele está falando sobre fé. Você lembra que Davi falou assim, que os ossos dele estavam fracos? Alguns estudiosos, não estou falando o que é, mas aqui fala que o Senhor fortificará os nossos ossos. Talvez Ele fortificará eu e você na velhice, mas se for fé, o Senhor é aquele que fortalece a nossa fé, né? A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes você vê aquela mulher cheia de fé, você fala assim: Senhor, como que eu posso ter um pouquinho a mais de fé igual ela tem? Observa a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, não adianta ficar assistindo Netflix e achar que você vai ser uma mulher mega fé. Não vai não, viu? Ficar vendo Reels no Instagram, a fé não vem por isso. A fé vem pela palavra, e a palavra de Deus. Se expõe à palavra de Deus. E aí ele fala: e serás como um jardim bem regado. Queridos, não é qualquer jardim. Não, é bem regado, sabe? É regado pelas águas do Espírito, pelas águas de Jesus, a água viva. É bem regado, não há nada seco. É bem regado. E como uma fonte cujas águas nunca falham, nós seremos como essa fonte, que as águas nunca falham. As águas, elas não ficam entupidas. Você já viu alguma nascente que às vezes entope e você tem que ficar lá olhando e não sai nada dela? Não seja essa nascente, não seja essa fonte. Pelo amor de Cristo Jesus, seja essa fonte que nunca falha, que é contínua, sabe? Ela é contínua. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Só que, quem aqui quer ser esse jardim bem regado? Porque eu quero. Só que eu li só o versículo 11. E aí nos versículos anteriores, eu quero falar alguns segredos para vocês para ser esse jardim. Porque essa palavra não é um versículo isolado. Existem algumas condições para sermos esse jardim. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Você quer ser um jardim bem regado? E você será, porque a palavra de Deus diz: serás como um jardim bem regado. Mas eu quero compartilhar alguns segredos com vocês essa noite. E o primeiro segredo que eu quero compartilhar, por que eu coloquei segredo? Porque eu vou contar algo para vocês. Nas minhas orações, todas as vezes que eu estou lendo a palavra ou quando eu estou preparando uma ministração, eu faço uma oração. E eu acho engraçado, porque eu sei lá com que eu aprendi essa oração. E eu falo assim, é pro Espírito Santo, né? Só pode. Eu falo assim: Senhor, mostra para mim os segredos escondidos na tua palavra. Os segredos que não foi revelado a ninguém ainda. E eu oro isso, não sei porquê. Então toda vez que eu tô lá em casa eu falo, eu abro a palavra e já começo: revela os teus segredos pro meu coração, os teus segredos escondidos, né? As pedras e pérolas preciosas que tem na sua palavra, porque a palavra do Senhor nós precisamos garimpar, sabe? Comer, prestando atenção nos detalhes. Por isso que eu coloquei primeiro, segundo e terceiro segredo. Então o primeiro segredo, eu quero que você abra lá em Isaías capítulo
capítulo 1. Não, peraí, gente, baguncei tudo. Isaías 58, versículo 1. Esse aqui eu vou pedir para projetar, porque eu vou ler aqui. Do 1 ao 5 fala assim, ó. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, esse versículo aqui, Deus estava falando com Isaías, para Isaías se posicionar, levantar a voz dele e denunciar o pecado do povo. 2. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e que estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso de jejum? E o dia aprazível ao Senhor? Até aí. Então, o primeiro segredo que eu quero compartilhar com vocês é: abandone a religiosidade. Eu quero que você fale isso para sua irmã. Abandone a religiosidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez, não todos, mas muitos de nós às vezes vivemos dessa mesma forma, como esse mesmo povo. O que esse povo estava fazendo? Esse povo, eles jejuavam, eles oravam, e eles começaram a falar: Senhor, por que o Senhor não recebe o nosso jejum? Por que o Senhor, não ouve as nossas orações? E um pouquinho mais para frente vocês vão ver, a gente vai ler nos próximos versículos, que isso era tudo religiosidade, que eles faziam isso porque eles tinham que fazer, porque era um ritual. E o Senhor, deixa eu falar uma coisa para vocês, o Senhor, ele não está atrás de ritual, ele está atrás de corações quebrantados, sabe, rendidos totalmente a Ele. Então, assim, às vezes nós estamos vendo como esse povo. A gente vem na igreja, a gente levanta as nossas mãos, a gente ora, canta louvores a Deus, mas o próprio Deus falou para esse povo, para o povo de Israel: olha, vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor, nessa noite, Ele quer que você saia desse lugar de religiosidade e que você realmente derrame o seu coração e incline o seu coração para Ele. Às vezes a gente vem na igreja, às vezes a gente levanta as nossas mãos e a gente faz tudo isso como um rito, não é do coração. Às vezes a gente levanta a mão porque o ministro do louvor está mandando levantar a mão. Às vezes a gente vem na igreja porque, poxa, a vida é rede das mulheres, se eu não for, o que a pastora vai achar de mim? Nossa, olha, é culto de domingo, domingo eu preciso estar na igreja, domingo é dia de culto. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se nós não viermos com todo o nosso coração, dando verdadeiramente louvor a Deus, tudo que a gente está fazendo é em vão. Tudo é em vão. O Senhor, Ele quer que a gente saia desse lugar de religiosidade, e Ele quer que nós vivamos, sabe, pelo Espírito, dando a Ele tudo que a gente for fazer, glória ao Senhor. Paulo, ele falou: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso culto a Deus, quando a nossa vida presta culto ao Senhor em todo o tempo. Não é só no domingo, não é só aqui no Regeneradas.
mas é todos os dias. Eu tô lavando louça, é pra glória de Deus, porque eu tô cuidando da minha família. Sabe, eu tô lavando essa roupa, é pra glória de Deus, porque eu tô fazendo isso pela minha família. Eu tô lá tendo que sair 7 horas da manhã no meio da chuva, enfrentar às vezes, né, um ambiente às vezes que não é tão agradável, porque eu já passei por ambientes assim, né? Às vezes você tem que enfrentar pessoas que não são agradáveis, mas você está fazendo isso porque você tem que trazer o pão para sua casa. Ainda assim, ainda que seja desafiador, faça isso para a glória de Deus. Toda a nossa vida deve glorificar a Deus. Está cuidando do seu filho em casa? Cuide com amor, ensine a palavra de Deus. Faça isso para a glória de Deus. O Tiago, ele contou o testemunho de John Wesley lá no encontro, e eu amo ouvir essa parte de testemunho, porque a mãe dele, a Susana, ela criou vários filhos, e todos os filhos ela ensinava a palavra de Deus. E olha que incrível, dos filhos dela, daquilo que ela fazia de tão improvável, de tão natural, porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquele que está numa gerência de empresa, aquele, né, que está ganhando tanto dinheiro, nossa, uau, como que é incrível aquilo. E às vezes a gente olha para nós, trocando fralda, cuidando do nosso filho, e você fala, meu Deus, que horror, eu aqui. E isso pode ser algo tão extraordinário que você está fazendo que você nem imagina, porque aquela mulher cuidando de tantos filhos, ensinando a palavra de Deus, daquela casa saiu um grande avivalista. Quem sabe da sua casa sai um missionário cheio da presença de Deus. Quem sabe da sua casa não sai um avivalista. Quem sabe da sua casa não sai um novo pastor dessa igreja. Porque um dia, querido, nós vamos ficar velhos. E quem vai continuar tomando conta de tudo aquilo que a gente está fazendo, de toda a obra que a gente está realizando, são os nossos filhos. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor não te levantou lá na sua casa para fazer algo extraordinário. Talvez é com dor, talvez é com choro, talvez é tão simples, talvez aos olhos de muito não tem valor, mas Deus está lá no céu só olhando e falando assim, você não sabe o que vai sair da sua casa. Você não sabe o que eu vou fazer na sua família. Você não sabe o que vai sair, o que vai acontecer das suas mãos, mulher. Às vezes eu e você estamos lá, baqueada, mas Deus só está lá em cima olhando, observando e fala, aguenta mais um pouco. Olha para sua irmã e fala para ela, fala, aguenta mais um pouco. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Faça tudo para a glória de Deus. Se for para vir para o culto, faça para a glória de Deus. Se for para jejuar, faça para a glória de Deus. Se for entrar no seu quarto, não faça porque você quer ser mais espiritual, não. Faça para a glória de Deus. Faça porque você ama o Senhor de todo o seu coração. Foi para isso que nós somos chamadas. Saia, abandone toda a religiosidade. Saia daqui falando, tudo que eu fizer hoje, o seu respirar, querida, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Então esse é o primeiro segredo. Abandone a religiosidade. E eu vou contar o segundo. Só se vocês derem um glória a Deus bem forte, senão eu vou já fechar meu notebook. Não vou contar segredo nenhum, não. Glória a Deus. Peraí, gente, que... Segundo segredo, viva a fé no dia a dia. Eu quero que você abra comigo Isaías 58, versículo 6. E fala assim, ó: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Foi para isso que eu e você fomos levantadas. Foi, sabe, para libertar o cativo, para consolar o oprimido. É viver a fé diariamente, não é viver a fé só de domingo não, queridos. É viver a fé lá onde você trabalha, tem gente oprimida. Sabe, lá na sua rua, seus vizinhos, às vezes você fala, nossa, que vizinho chato. Que chato, querido, ele está precisando da presença de Jesus. Só está faltando Jesus para ele. Ah, que mulher, que homem fofoqueiro. É fofoqueiro mesmo, mas se Jesus entrar na vida dele, querido, ninguém segura ele, porque ele vai ser um evangelista. Vamos viver a fé todos os dias, todos os dias.
Nós somos chamadas e essas pessoas estão morrendo do nosso lado. E a gente, sabe o que a gente faz? Finge que não está vendo. Porque a gente está vendo. Mas a gente não tem ousadia, está faltando ousadia nas mulheres. E não é só nas mulheres não, que se os homens estivessem aqui, eu ia falar que está faltando ousadia nos homens também. Está faltando ousadia. De falar, eu oro por você. Deixa eu ler uma palavra para você. Deixa eu anunciar verdades do reino dos céus para você. Deixa eu te dar um abraço. Meu abraço vai trazer consolo para o seu coração. Queridos, o Mateus trouxe uma palavra no DIP aqui. Quem estava aqui no DIP, eu quase morri naquela palavra. Que é o coração de Deus. Revelando o coração de Deus. O que Deus ama? Deus ama pessoas. E a gente às vezes só está preocupada com o que a gente vai vestir. Ai, que roupa que eu vou pro culto domingo? Eu já repeti todas. Eu também, querida. Se botar assim, ela já vem até para a igreja sozinha. Então, foi para que Deus nos chamou? Para ficar comprando roupa, sapato? E não dividir com ninguém? Não repartir aquilo que nós temos também? O Senhor nos chama para viver a fé todos os dias. Sabe, todos os dias nós temos uma oportunidade. Todos os dias. Por mais que você fale assim, hoje não tive oportunidade nenhuma. Todos os dias Deus dá a oportunidade para você. Para revelar o amor dele para alguém. Todos os dias. Seja no ponto de ônibus, seja para sua vizinha, sabe? Seja para o seu filho na sua casa. Seja lá no seu trabalho. Deus te dá a oportunidade de revelar o amor dele. Então viva a fé todos os dias. Deus nos chama para viver essa fé todo dia. E o terceiro segredo que eu quero compartilhar com vocês é: reparta o teu pão. Reparta o teu pão. Abre em Isaías 58:7, que fala assim, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Aqui a palavra de Deus, ela começa falando: repartas o teu pão com o faminto. E eu quero trazer duas verdades aqui nessa palavra. Primeiro, reparta os teus recursos. Seja uma mulher generosa. Às vezes nós temos oportunidades, às vezes, de sermos generosas, de abençoar alguém. Mas a gente fala assim, mas eu não tenho agora. Mas deixa eu falar, generosidade não tem nada a ver com você ter muito, mas de você conseguir repartir o seu pão. Aqui ele fala que não é se você tiver 2 pães, aí você dá um para o seu irmão. Aqui ele está falando para você repartir aquilo que você tem. Talvez você tenha 2 blusas lá no seu guarda-roupa. Você pode dar um para talvez uma pessoa na igreja que não tem, lá do seu trabalho que não tem. Às vezes você tem R$10, mas tem alguém que está precisando de um leite. Reparta com ele. Seja uma mulher generosa. Não vamos ser avarentas, mesquinhas, olhando para o nosso próprio umbigo, vivendo, sabe, segurando, retendo os nossos recursos. Mas vamos ser mulheres generosas que repartem o pão. Quer ser um jardim regado? Bem regado? Reparta o teu pão. Isaías fala aqui, Deus está falando com Isaías: reparta o teu pão. E a segunda vertente que eu quero falar sobre esse pão, porque o próprio Jesus, ele falou que ele era o pão da vida. Todos os dias nós comemos desse pão. Todos os dias nós temos acesso a esse pão. E deixa eu falar uma coisa para você. Existe um monte de homens e mulheres famintos. A palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem filha de Deus aqui? Não, tá muito fraco. Tem filha de Deus aqui? Glória a Deus. A criação aguarda com grande expectativa a minha e a sua manifestação. Então, se a gente come de Jesus, se Jesus é o pão da vida, por que não repartir com o faminto? Por que não falar de Jesus para aqueles que estão precisando? Por que não dar uma palavra de ânimo? Por que não dar um abraço que traz cura? Por que não parar para ouvir?
Às vezes a gente está numa correria tão grande, a gente vive numa correria tão grande que a gente não para mais para ouvir a dor do outro. E quando a gente para, a gente fala assim, meu Deus, não para mais de falar, parece uma vitrola. Mas na verdade é eu e você que está acelerado. A gente acelera a ministração no YouTube, a gente acelera áudio no WhatsApp. Eu já falo rápido, eu fico imaginando, Jesus, se a pessoa acelerar esse negócio aqui, ela não vai entender nadinha. Vamos parar para ouvir. Seja apoio para alguém, reparta o pão com o faminto. E mais um pouquinho ele fala assim, ó. E recolhas em casa os pobres abandonados, né? Acolher o necessitado. Às vezes, queridos, existem pessoas necessitadas aqui na igreja, lá no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa. Às vezes o seu marido chega, às vezes não está bem. Como que você recebe ele? Como que você tem recebido ele? Com amor? Com dedicação? Ou você tem recebido ele com gritos? Parece uma mulher louca dentro de casa, rixosa. O marido mal bota o pé dentro de casa e a mulher já está reclamando. Como você tem acolhido o necessitado, aquele que precisa de você? Isaías aqui ele fala: e recolhas em casa os pobres abandonados. Às vezes a gente fica com medo até de colocar pessoas dentro da nossa casa. E tem que ter um cuidado mesmo. Mas eu e o Thiago, nós é meio doido, nós já pôs 2 pessoas para morar dentro de casa com nós. 2 jovens que chegou aqui, né? Falamos assim, fazer o quê? Vamos lá para casa. Mas por que a gente fez isso? Porque um dia ele precisou que alguém acolhesse ele aqui nessa cidade. E sabe quem que acolheu ele? A dona de um terreiro de Umbanda. E os crentes, sabe como estão? Ah, não, na minha casa não, minha casa é ungida. Vai que entra um demônio aqui. Uma coisa do ruim, uma coisa do mal. É desse jeito. Mas Isaías fala: e recolhas em casa o pobre abandonado. Não estou falando para você sair reabrindo suas portas, não. Mas por que não ser caridoso? Por que não receber alguém na sua casa? Por que não ser um instrumento poderoso na vida de alguém? E o terceiro ponto é cobrir o nu. Cobrir o nu fala cobrir e proteger aqueles que são vulneráveis. Fala sobre proteger aqueles que tiveram os seus pecados ou suas falhas expostas. A palavra de Deus diz que Noé, ele bebeu, não bebeu? E aí, o que aconteceu com Noé? O que aconteceu com ele? Ficou peladão. E aí um dos seus filhos fez o quê? Cobriu a sua nudez. E aqui, a própria palavra de Deus diz para mim e para você, quando a gente vê o nu, para a gente cobrir a sua nudez. E às vezes, queridos, quando a gente vê pessoas dentro da nossa igreja, às vezes que tem os seus pecados expostos, muitas das vezes nós olhamos com um olhar de julgamento. Muitas das vezes nós apontamos o dedo para nossa irmã. Muitas das vezes nós fazemos fofoca. Falamos dela, né, nos nossos grupos de amizades. Quando na verdade nós deveríamos estender as nossas mãos. Quando nós deveríamos olhar com um olhar de amor. Quando nós deveríamos abraçar essa nossa irmã e falar assim: ó, eu tô com você. Você vai se levantar, você vai se erguer. Mas não, muitas das vezes a gente aponta. Muitas das vezes a gente joga até no ventilador. Só tá 2 pessoas sabendo, mas às vezes as línguas das irmãs são tão grandes, como o Thiago disse, desenrolar, vira até um tapete para sair pisando em cima. E vai fazer a fofoca lá da vida da irmã. Aí você viu o que aconteceu? Você viu a Aline, a irmãzinha lá? O que aconteceu? Que nós sejamos mulheres também posicionadas, que a gente olha para essa pessoa e fala assim: eu não vi nem quero ver. Sai daqui, fofoqueira. Não fica emprestando os seus ouvidos não, porque às vezes você está emprestando os seus ouvidos para o próprio diabo. Não empreste o seu ouvido. Não empreste.
E eu quero ler Isaías agora, 58, do 8 ao 11. E a palavra de Deus diz assim: se nós, mulheres, ouvirmos a voz do Espírito Santo nessa noite e obedecermos à voz dele, se nós andarmos nessa palavra que foi liberada, vivendo esse segredo, saindo da religiosidade, vivendo a fé todos os dias, sabe? Repartindo o pão, a palavra de Deus diz assim: então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estenderdes os dedos, e falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Sabe, aquilo que está em treva na sua vida, aquilo que está escuro, sabe, aquilo que está sem sabor, aquilo que está sem vida, queridos, nascerá uma luz, e a tua escuridão será como um meio-dia. Você já viu meio-dia? Querido, a tua escuridão será como meio-dia. Quem já saiu na rua meio-dia, a gente faz até 5 olhos, de tão claro que tá. Você consegue entender isso? E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E aí você, mulher, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Que palavra poderosa para as nossas vidas! Nós seremos esse jardim. E para finalizar essa palavra, a pastora Samara me mandou ontem, talvez ela nem tenha percebido, mas ela me mandou ontem um post. E nesse post falava sobre Spurgeon, tá? Sobre algo que ele pregava no século XIX. E eu fiquei lendo aquilo. E eu li uma vez, e eu li outra vez, e eu li outra vez, e hoje eu li várias vezes de novo, porque eu gosto de Spurgeon. E aí eu não sabia disso. E eu até fui pesquisar sobre, e eu quero compartilhar isso com vocês. Porque quando Spurgeon no século XIX, queridos, a gente está falando do século XIX, tá? Que não tinha tanta informação. Spurgeon, ele observava as árvores. E ele observando as árvores, ele falava assim: a seiva corre por toda a árvore. E por isso ela continua grande, forte, bela, dando flores, dando frutos. Mas a gente consegue ver a seiva? Não. E é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Nós nos tornamos grandes, belos, damos frutos pela ação do Espírito Santo dentro de nós. A gente não consegue ver. Eu não consigo ver o Espírito Santo agindo na pastora Simone, mas eu consigo ver os frutos. Eu consigo ver o quanto ela é bonita, né? O quanto ela é agradável. E isso, queridos, mexeu comigo, que eu falei: uau, é verdade. A árvore é bonita. E a seiva, né? Os vasos condutores ficam levando nutriente para essa árvore, né? E ela cresce, ela dá frutos, ela dá flores, mas a gente não consegue ver todo o trabalho dentro. Como é difícil, está acontecendo uma química, está acontecendo algo dentro dela. E a mesma coisa comigo e com você. O Espírito Santo está trabalhando dentro de mim e de você. As pessoas vão conseguir enxergar a nossa beleza, elas vão ver até os nossos frutos, mas elas não vão ver o trabalho do Espírito Santo. E se eu fosse você, querido, já começava a falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, trabalha em mim mesmo, sabe, trabalha em mim mesmo, e que eu seja como essa árvore grande, bonita, que dá fruto no tempo certo. Não é na estação que eu quero, mas é na estação certa.
Porque o Senhor, Ele é perfeito. Às vezes a gente quer dar o fruto, às vezes a gente quer mostrar, mas não chegou o tempo ainda. Então só espera o tempo certo. E eu queria que você se colocasse em pé. E eu queria que você se colocasse em pé realmente como uma adoradora, como uma ministra do Senhor, sabe, como uma agente de cura. Eu queria que você já fechasse os seus olhos, que você erguesse as suas mãos e que você começasse a falar com Ele nessa noite, que você começasse a falar: Espírito Santo, assim começa a seiva. Spurgeon falava: assim começa a seiva, sabe, que nutre essa árvore, que leva para ela tudo aquilo que ela precisa, todos os nutrientes necessários, da raiz até a pontinha da folha até a raiz. Acontece um movimento que a gente não consegue ver, e assim também esse movimento está acontecendo dentro de mim e de você, algo que nutre a nossa vida. Tudo aquilo que a gente precisa está no Espírito Santo de Deus. Quer ser um jardim bem regado, cujas águas nunca faltam? Fala para o Espírito Santo: encha a minha vida hoje, toca na minha vida hoje, cura o meu coração hoje, restaura-me, Jesus. O Senhor, Ele está aqui. Antes da primeira pessoa entrar, antes que essa igreja fosse aberta, Jesus já passeava sobre esse lugar. Jesus já passeava sobre esse lugar. Jesus já estava aqui com expectativa de ouvir a tua voz, mulher. Sabe, Ele já sabe por tudo aquilo que nós temos passado, por tudo aquilo que nós temos vivido. Ele já conhece as nossas dores, mas ainda assim Ele anseia em ouvir a minha e a sua voz. Começa a derramar diante dEle hoje o seu coração. Começa a falar. Se você não tem nada para dizer, começa a agradecer a Ele. Fala: Senhor, obrigada. Obrigada por essa presença do Espírito Santo em mim, que eu mesma não consigo ver, eu não consigo perceber. As pessoas, o meu marido não consegue ver, os meus filhos não conseguem ver, mas há um movimento dentro de mim, algo que me nutre, algo que me faz crescer, algo que me faz avançar e ficar forte e dar frutos. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar.